Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Roosevelt, seu terapeuta preferido, falando e iniciando aquela sequência de vídeos que eu prometi e que me comprometi a fazer. Então, iniciando essa primeira fala com vocês para explicar novamente, que eu pretendo fazer uma série de vídeos falando sobre aspectos da vida, falar sobre a vida em si. E com o primeiro tema, como primeira abordagem que eu posso falar com vocês para poder expandir um pouquinho o nosso dia e tornar ele um pouco mais produtivo, será falar sobre o tempo. Recentemente eu estive na montanha para meditação, para um momento de resguardo, um momento de reflexão. E lá nesse espaço, lá na montanha, eu fiquei em jejum total durante 4 dias e 4 noites. E aí, como eu ficava isolado, cada pessoa que estava nesse processo estava isolado, então você não via ninguém à sua volta, você estava ali, só você e o céu estrelado da noite, o dia inteiro, à sua disposição para você refletir, pensar em tudo. E aí, cara, o que eu pensava assim, gente? Primeiramente você vai olhando tudo, vai olhando a paisagem, vai se familiarizando com os bichinhos à sua volta, formiga, borboleta, passarinho, o que vier. Mas depois de um certo tempo que você já olhou tudo, que você se deu conta de onde você está, o tempo que você vai passar ali, e aí você começa a refletir e pensar sobre os aspectos da sua vida num momento normal, num tempo normal, na cidade, ou no campo, se você mora no campo. E aí você percebe nesse lugar que o tempo não passa. E aí, gente, é muito interessante porque quando a gente está no nosso dia a dia, aqui na vida prática, na vida normal, o tempo passa tão rápido, quando você vê já é de noite. E aí, o que você fez do seu dia? Como que você passou o seu dia? Qual foi a qualidade do tempo que você dedicou para as outras pessoas, para você, para um trabalho? Você estava feliz naquele tempo que você dedicou? Você estava consciente do que você estava fazendo? Ou você estava fazendo no automático? Então, várias reflexões passaram na minha cabeça e eu fiquei assim, gente, como é incrível. Eu estou aqui já parecendo que eu estou há horas, mas o sol nem saiu do lugar. E aí batia um certo desespero. Eu falei, gente, quando que esse sol vai se pôr? Eu quero dormir, quero acordar, quero que acabe logo o processo. Então, no início, eu queria que o tempo acabasse logo, aquele tempo ali na montanha acabasse logo, porque era jejum, Eu queria depois comer, obviamente, queria tomar um banho, e o tempo não passa quando você está num lugar como esse. E aí eu fiz várias analogias com várias outras situações, em que muitas das vezes a gente perde tanto tempo com coisas que não são importantes, e que perder tempo significa algo muito mais profundo. Por quê? O que está associado ao tempo? A nossa estadia aqui nesse corpo, nessa realidade, nessa vida. Porque a vida é esse intervalo entre o nascimento e a morte, essa vida aqui. Isso depende do que você acredita também. Mas a vida passa muito rápido. E quando você vê, seu filho já fez 15 anos, você já tem 60 e poucos, e aí você fica jogando com ele, olhando para frente e olhando para trás. Fica com saudade do que fez, do que aconteceu de bom, fica triste às vezes com algo de ruim que aconteceu, que você vem carregando até hoje, e também você fica olhando para o reloginho lá para frente. Quanto tempo me resta? O que vai acontecer amanhã? E aí o que vem? Ansiedade. E aí você fica nesse jogo entre nostalgia, saudosismo, depressão ou ansiedade. Então, tanta coisa pode acontecer se você simplesmente para pensar sobre o tempo. E o que vem mais forte para mim quando eu estava lá pensando sobre isso, sobre esses aspectos, sobre o tempo que não passava, a diferença do tempo lá e o tempo aqui. O
que a qualidade desse tempo que a gente dedica para as coisas, ela é muito diretamente proporcional ao meu estado de espírito. Se eu estou feliz, eu começo a fazer coisas que eu gosto. Eu vou ouvir música, eu vou dançar, eu vou ligar para um amigo, vou visitar um amigo, vou visitar meus pais, enfim, eu fico expansivo, né? E dá vontade de fazer coisas e compartilhar momentos. Se eu estou triste, eu quero ficar no meu canto, né? Não quero fazer nada, dependendo, logicamente, do momento. Eu quero ver um filme, assistir televisão, distrair a mente, né? Se eu estou apaixonado, um beijo pode durar uma eternidade, né? Se eu estou com raiva, eu quero logo resolver a situação, aí eu quero acelerar o tempo para eu poder passar aquela raiva, não quero ficar estagnado naquele sentimento ruim, né? E se eu estou envolvido numa situação muito difícil, o tempo parece que se arrasta, mas se arrasta com sofrimento. Então, analisando esses pontos, a gente pode elencar 2 momentos, né? Os bons e os ruins, obviamente, mas o que eu faço de produtivo com o momento bom e com o momento ruim? Que o momento ruim, ele serve apenas para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo e seguir num outro sentido, né? Eu não quero continuar vivendo uma situação que é ruim, que me solicite, que me demande muito mais energia do que eu estou tendo ali naquele momento, né? E o momento ele pode ser cruel, o tempo ele pode ser cruel. Então depende muito do lugar que você está, de que lado da porta você está, né? E de quanto mais você pode arrumar tempo para você. Porque quando eu falo de que lado da porta você está, você pode estar dentro de um lugar bom e lá fora pode estar ruim, né? E pode também estar fora, está muito bom, e estar dentro pode ser muito ruim. Então a gente pode imaginar uma prisão, quem está dentro quer sair e quem está fora, né, está aproveitando o dia. Ou se eu estou dentro de uma casa confortável, né, seja com lareira, seja com uma televisão de 90 polegadas, comendo do bom e do melhor, ou simplesmente tendo um teto para me abrigar da chuva, né, por mais humilde que seja a minha situação, mas quem está lá fora, quem está vivendo nas ruas, o tempo para ela é muito difícil, né? Então não vamos também aqui falar e levar para outras reflexões, porque não é o meu objetivo com esse tópico aqui, com esse tema. Então, o que eu quero provocar em você é você fazer uma análise do quanto que você dedica do seu tempo para coisas importantes. Ok, você tem seu trabalho para fazer, você tem uma casa para tomar conta, mas a vida não é só coisas, não é só você ter o que fazer, não é só você ter o que acumular, né? Mas a vida ela é feita de momentos. E o que você vai ter nas mãos, né, quando você chegar, se Deus quiser, no final da sua vida, né, na fase, né, na fase idosa, né, na fase anciã, quando você já fez tudo, já passou por muita coisa, e você vai fazer o quê? Você vai ficar olhando os bens que você acumulou? Você vai ficar contando o dinheiro que você tem? Não. Você vai lembrar dos momentos bons, de tudo aquilo que valeu a pena, sabe? Porque os momentos que você viveu te tornaram a pessoa que você é. E não queira chegar no final da vida sendo uma pessoa amarga, porque isso vai dizer para você que você não usou seu tempo com sabedoria. E aí, o que acontece? Sabe aquela pessoa que você brigou, que você não fala mais? Aquela briga feia que deixou feridas profundas, mágoas, né? Então, se aquela pessoa que não está mais fazendo parte da sua vida foi uma pessoa importante para você, volte a falar com ela. Se você não fala com sua mãe, com seu pai,
se você não visita mais um amigo, você não sabe como esse amigo está. Se você não cuida de você, não cuida do seu corpo, como é que você vai chegar nessa fase da vida aqui com qualidade? Então, não espere a sua vida ser tomada por um automatismo, quando que, na verdade, você precisa tomar as rédeas da sua vida. Você precisa colocar nos devidos lugares esses momentos para você poder vivê-los. Não queira que o seu tempo escorra pelas suas mãos e você não se dê conta que isso está acontecendo. Quando você viu, você já está olhando no espelho com saudade de quem você era. Com saudade daqueles momentos bons. Com saudade da vida que não foi vivida. Então, concluindo, o que eu posso fazer hoje, em cima de uma reflexão, para usar melhor o meu tempo? De verdade, sem os senões da mente, sem os poréns, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Você pode ter filhos, você pode ter um pai para cuidar, uma mãe para cuidar, mas se você perecer, se você cair, nada mais vai importar. Então, coloque-se no foco da sua vida, coloque-se no centro da sua vida, não de uma forma egoística, mas de forma de você sentir o amor próprio de verdade. Porque se você não faz isso, meu caro, minha cara, ninguém vai fazer por você. E não espere, essa é uma grande lição que eu aprendi, não espere que os outros façam isso por você. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, para você, de usar o seu tempo com mais sabedoria. De pelo menos você sentar para escrever sobre como você gostaria de passar o seu tempo. Sozinho, com um amigo, com uma amiga, com seus pais, com a pessoa que você ama, seu companheiro, sua companheira. E não desperdice seu tempo com bobagens, com brigas inúteis, com discussões que não valem a pena, que não vão levar a lugar nenhum. E veja se quem está ali, naquele momento, querendo usar o tempo de uma forma sábia ou não, se é o seu ego ou se é a sua alma. Porque a alma, ela quer experiências, ela quer evoluir, né? Ela quer se preencher de vida. E se não tiver vida, acabou o tempo. Então, o meu tempo aqui acabou. Eu agradeço muito se você ficou até o final e espero que você tenha tirado alguma coisa positiva dessa minha fala. Se eu me perdi no caminho, mas o meu objetivo foi o melhor possível, de usar esse tempo de uma forma muito melhor do que se eu não estivesse fazendo nada. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.